No silêncio dos lugares esquecidos pelo tempo, onde a razão frequentemente se curva diante do inexplicável, surgem histórias que desafiam qualquer explicação simples. São relatos onde a tênue linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve, e onde o medo não é apenas uma emoção, mas uma presença quase tangível que se infiltra nos recantos mais sombrios da existência humana. Entre esses relatos, alguns ganham vida própria, transformando-se em narrativas que cruzam o limiar da realidade para habitar o imaginário coletivo. Este conteúdo mergulha nas sombras dessas histórias reais, que inspiraram grandes filmes de terror e suspense, revelando os mistérios ocultos por trás das câmeras, os ecos perturbadores de fatos que aconteceram de verdade e as perguntas inquietantes que permanecem mesmo depois das luzes se apagarem. Prepare-se para entrar num mundo onde o medo é mais do que ficção, onde o desconhecido se faz presente e a verdade sussurra em silêncio. Seja por meio de forças sobrenaturais ou de mentes perturbadas, o fato é que o medo do desconhecido e daquilo que não conseguimos explicar com palavras nos move ou nos paralisa diante da cruel realidade da vida. Qual a diferença entre a criatividade da arte e a dura verdade dos fatos verídicos? Seriam essas forças da natureza humana duas opositoras ou uma aprende e evolui com a outra? A seguir veremos até onde a realidade vai e se deixa levar pela ficção, ou vamos constatar com um peso insuportável que a vida real é bem mais terrível e agonizante que qualquer obra que a mente humana possa criar. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. O Exorcista, 1973, quando a ficção toca o abismo do real. Muito além do cinema, O Exorcista nasceu das sombras de um caso que até hoje divide crenças e provoca arrepios nos mais céticos. Lançado em 1973, o filme causou comoção mundial ao retratar uma jovem chamada Regan, de 12 anos, possuída por uma entidade maligna e submetida a um intenso e perturbador ritual de exorcismo. O que poucos sabiam é que sua origem estava enraizada num estranho episódio ocorrido décadas antes, envolvendo um garoto de 14 anos conhecido apenas pelo pseudônimo Robbie Mannheim. O caso original ocorreu nos Estados Unidos em 1949 e foi cuidadosamente documentado por membros da Igreja Católica. Robbie era um adolescente comum que vivia com os pais em uma cidade do estado de Maryland. Tudo teria começado após o falecimento de uma tia muito próxima, que era adepta de ocultismos e ensinou o garoto a usar o tabuleiro Ouija. Após esse evento, relatos começaram a surgir, sons inexplicáveis pela casa, móveis se movendo sozinhos, objetos voando e arranhões aparecendo misteriosamente em seu corpo, assim como vozes que pareciam vir de lugar nenhum ou de algum lugar que ninguém queria nomear. A narrativa de William Peter Blatty, autor do livro que originou o filme, foi fortemente inspirada por esses registros. O ritual espiritual conduzido por padres jesuítas, as manifestações físicas no corpo do jovem, e os objetos se movendo sem explicação e os gritos em línguas desconhecidas estão todos presentes tanto nos registros da época quanto no filme. Até mesmo detalhes como a inversão do olhar, os xingamentos grotescos e o comportamento hostil diante de símbolos religiosos são comuns em ambos os relatos. A maior diferença está no gênero e no contexto. Enquanto a história real envolve um menino, o filme foca em uma garota, escolha feita por razões narrativas e simbólicas. Além disso, o ambiente familiar foi transformado para causar maior impacto emocional. No longa, a mãe é uma atriz famosa e a ausência do pai cria uma tensão doméstica. Já na vida real, a família era comum e mantinha uma rotina tradicional. Outro ponto importante é que no caso de Robbie, os padres alegaram sucesso no ritual e o jovem teria levado uma vida normal após os eventos, diferente da atmosfera desesperadora e quase fatal do filme. A história real termina, ao menos oficialmente, com uma sensação de alívio. A história de Robbie Mannheim foi alvo de estudos, livros e documentários ao longo das décadas e em 1993 a NBC lançou um filme Possessed, baseado diretamente nos arquivos do exorcismo real, trazendo uma abordagem mais fiel ao que foi documentado pelos jesuítas.
O próprio livro Possessed, de Thomas B. Allen, publicado em 1993, é uma das fontes mais respeitadas sobre o caso, baseado nos diários do padre Raymond J. Bishop, um dos responsáveis pelo ritual. Mais recentemente, séries de TV como Evil e The Exorcist 2016 revisitam o tema, muitas vezes com menções veladas ao episódio de 1949. O fascínio e o temor que cercam o Exorcista residem exatamente na sua origem, um ponto onde a religião e a ciência e o sobrenatural se encontram e se encaram sem respostas definitivas. É esse encontro com o inexplicável, registrado com a sobriedade por religiosos e inflado com horror pela ficção, que eterniza o filme como um marco do terror, e a história real como um dos relatos mais perturbadores já documentados. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Terror em Amityville, 1979, o lar onde o mal teria criado raízes. A história de terror em Amityville começa muito antes de chegar às telas. Em 1974, uma casa de aparência comum na Ocean Avenue número 112, localizada em um bairro pacato de Long Island, Nova York, tornou-se o epicentro de um caso que abalaria o imaginário americano. O local já havia sido palco de acontecimentos trágicos quando, 13 meses depois, uma nova família se mudou para o imóvel. O que aconteceu nas semanas seguintes se tornaria uma das histórias paranormais mais conhecidas e também mais controversas do século XX. O longa de 1979 foi inspirado diretamente no relato da família Lutz, composta por George e Cat Lutz e seus 3 filhos. Segundo eles, os 28 dias que passaram na casa foram marcados por fenômenos perturbadores, odores estranhos, sons inexplicáveis durante a madrugada, enxames de moscas em pleno inverno, objetos que se moviam sozinhos e até a visão de figuras sombrias. George relatava sentir uma presença que o acordava sempre às 3h15 da manhã, o mesmo horário em que os eventos anteriores na casa teriam ocorrido. A residência parecia viva, reagindo ao medo de seus moradores e ampliando seus efeitos de forma crescente. Esses elementos estão todos presentes no filme. O pai da família começa a mudar de comportamento, tomado por uma raiva crescente e um colapso mental inexplicável, enquanto a casa manifesta sinais claros de uma força que deseja expulsar os novos moradores. A atmosfera claustrofóbica, a sensação de vigilância constante e o terror crescente traduzem bem o que os Lutz relataram. Embora o filme retrate muitos dos acontecimentos conforme os Lutz os escreveram, a veracidade desses relatos é profundamente questionável até hoje. Vários investigadores, jornalistas e até escritores que colaboraram com a história alegam que muitos detalhes teriam sido exagerados ou mesmo criados com o propósito de atrair atenção e lucro editorial. A própria estrutura da casa que aparece no filme com as passagens secretas e salas ocultas não condiziam com o projeto real. Além disso, nenhuma prova física dos fenômenos descritos jamais foi apresentada. Em investigações conduzidas posteriormente, não encontraram indícios inclusos de qualquer tipo de atividade em comum. A principal diferença, portanto, não está no conteúdo dos relatos, mas em uma credibilidade. O filme se apresenta como uma narrativa baseada em eventos reais, mas muitos estudiosos e céticos argumentam que se trata mais de uma mitologia moderna do que de um registro fiel dos fatos. A história real e o impacto do filme deram origem a uma verdadeira franquia. Foram lançadas sequências, refilmagens, livros e documentários. O livro de Amityville Horror, escrito por Jay Anson em 1977, foi o primeiro a apresentar o caso ao grande público, baseando-se nos depoimentos dos Lutz. A obra vendeu milhões de cópias e é até hoje referência para estudiosos do oculto e da cultura popular. Em 2005, uma nova versão cinematográfica, The Terror in Amityville, foi lançada, estrelada por Ryan Reynolds com a abordagem mais moderna e sombria. Além disso, inúmeros documentários investigativos, como My Amityville Horror, de 2012, trouxeram depoimentos dos filhos da família Lutz, revelando conflitos internos e novas perspectivas sobre os eventos. Mesmo décadas depois, a casa de Amityville ainda intriga e atrai curiosos. Embora seus atuais moradores tenham vivido ali em paz, sem qualquer evento extraordinário, a residência permanece como um ícone de terror cultural moderno. Não apenas pelo que supostamente aconteceu entre suas paredes,
mas pelo que representa, a ideia de que o mal pode se enraizar onde menos se espera, disfarçado de lar. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Invocação do Mal, 2013. O caso Perron e os ecos de uma presença invisível. Lançado em 2013 e dirigido por James Wan, Invocação do Mal apresentou ao público o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren e trouxe à tona um dos casos mais emblemáticos e inquietantes da carreira do casal, os estranhos eventos vividos pela família Perron em uma antiga fazenda do estado de Rhode Island durante a década de 1970. O filme se tornou um marco do terror contemporâneo, misturando elementos clássicos do gênero com uma estética sombria e intensa. Mas por trás da ficção, existe uma narrativa ainda mais perturbadora e profundamente enraizada na experiência real daqueles que a viveram. A família Perron, composta por Roger e Carolyn Perron e suas 5 filhas, mudou-se para uma casa rural datada do século XVIII. Desde os primeiros dias, perceberam que algo estava errado. Portas que se abriam sozinhas, batidas nas paredes, vozes sussurradas, relógios que paravam sempre no mesmo horário e a sensação constante de serem observados compunham um pano de fundo do cotidiano da família. As meninas relataram ver figuras em cantos escuros e a mãe Carolyn passou a se sentir cada vez mais esgotada, tanto física quanto emocionalmente. O filme reproduz muitos destes relatos com fidelidade. A presença sinistra, que parece se alimentar da fragilidade emocional da família, os objetos que se deslocam sozinhos, a mudança comportamental gradual de Carolyn e, claro, a chegada dos Warren para tentar entender e neutralizar a origem dos distúrbios espirituais. Embora o filme se baseie amplamente nos depoimentos da família Perron e nas anotações dos Warren, ele toma liberdades significativas para intensificar o terror. A figura da entidade chamada Bathsheba Sherman, retratada como uma mulher que teria se entregado a rituais obscuros e jurado amaldiçoar a casa, não possui confirmação histórica. Na vida real, embora tenha existido uma mulher chamada Bathsheba que viveu na região, não há provas documentadas de que tenha praticado qualquer tipo de ritual ou deixado uma maldição. Sua associação com práticas ocultas é uma construção narrativa alimentada por rumores locais e posteriormente reforçada por adaptações literárias e cinematográficas. Além disso, o filme culmina em um confronto direto e dramático com a entidade, incluindo o ritual intenso conduzidos pelo Warren, o que não encontra paralelo nos registros reais. Lorraine Warren confirmou que o casal nunca conduziu um ritual formal na casa, embora tenha sentido que uma presença perturbadora habitava o local. A família Perron, por sua vez, relatou que o encerramento da experiência não foi súbito ou heróico, como retratado no filme, mas sim um desgaste progressivo que os levou anos depois a deixarem a propriedade. A repercussão do caso Perron se espalhou por livros e entrevistas. Andrea Perron, uma das filhas, escreveu uma trilogia intitulada House of Darkness, House of Light, onde relata em detalhes os eventos vividos pela família e oferece sua própria interpretação dos acontecimentos. Ela afirma que o filme, embora fiel ao espírito, suaviza aspectos ainda mais assustadores que, segundo ela, foram deliberadamente deixados de fora da adaptação cinematográfica. Sucessos de Invocação do Mal não apenas lançou uma franquia de enorme alcance, incluindo derivados como Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona, como também revitalizou o interesse público nos arquivos sobrenaturais dos Warren, levando a uma série de documentários, livros e até visitas a museus temáticos. O caso Perron continua a ser um enigma envolto em sombras. Para uns, é um exemplo claro da existência do invisível agindo sobre o mundo físico, para outros, um caso de histeria coletiva e percepção distorcida em meio ao isolamento. Mas seja qual for a verdade, o que permanece é a sensação de que certas casas guardam mais do que paredes, guardam histórias que se recusam a dormir. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Annabelle, 2014, o brinquedo inofensivo que passou a carregar o inexplicável. No universo do terror, poucos objetos evocam tanto desconforto quanto uma boneca com olhar vazio, pele de porcelana e sorriso fixo.
Em Annabelle 2014, essa figura é levada ao extremo, uma boneca aterradora ligada a eventos de puro pavor e manifestações malignas. O que muitos espectadores não sabem, no entanto, é que essa história surgiu fora do cinema, de dentro dos arquivos do casal Ed e Lorraine, renomados investigadores de fenômenos paranormais que mencionamos anteriormente. E embora a versão hollywoodiana tenha elevado o terror visual ao máximo, os relatos originais sobre a boneca são de certa forma ainda mais perturbadores justamente por sua simplicidade e ambiguidade. O ponto de partida para o filme é real. Uma boneca conhecida como Annabelle foi entregue por sua mãe e sua filha, uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna, no final dos anos 1960. A boneca era uma típica Raggedy Ann, feita de pano com um sorriso infantil costurado e aparência absolutamente comum. Em pouco tempo, estranhos eventos começaram a ocorrer no apartamento onde Donna morava com uma colega. A boneca parecia mudar de posição sozinha, mensagens escritas em papel pergaminho com caligrafia infantil e frases vagas como "ajude-nos" apareciam do nada. Mais tarde, as jovens afirmaram ter visto gotas de líquido escuro saindo da boneca. Preocupadas, as estudantes chamaram um médium, que afirmou que o espírito de uma garota chamada Annabelle Higgins estaria preso à boneca e buscava consolo e companhia. Comovidas, elas permitiram que o espírito ficasse. Foi esse momento que os eventos se intensificaram, levando à entrada dos Warren no caso. O casal identificou a situação como sendo de natureza perigosa. Segundo eles, a boneca não estava possuída por uma criança, mas sim por uma entidade que usava essa história para ganhar confiança e se aproximar emocionalmente das moradoras. Após abençoarem o apartamento, os Warren levaram Annabelle para seu museu oculto, onde permanece trancada até hoje dentro de uma caixa de vidro com um aviso explícito: "Não abra". O filme se baseia nesse relato, mas transforma os acontecimentos em algo mais visualmente dramático e assustador, com cenas de perseguições, figuras sombrias, cultos e eventos de pura violência sobrenatural. A boneca em si também foi redesenhada. Sai da inofensiva Raggedy Ann e entra uma boneca de porcelana com aparência sinistra desde o primeiro olhar. Uma decisão estética pensada para intensificar o medo do público. A principal diferença está justamente na natureza da ameaça e no grau de atividade paranormal apresentado. No relato original, o medo nasce da ambiguidade, uma boneca que se move, objetos que mudam de lugar, a sensação constante de presença. Não há cenas de possessão física, tampouco perseguições ou ataques diretos como mostrados no filme. O horror vem da sugestão, do desconforto crescente, da dúvida sobre o que é real e o que não é. No cinema, tudo isso foi elevado ao extremo. A entidade age com força visível, manipula pessoas, aparece em formas monstruosas e envolve até mesmo terceiros em seus eventos. Outro ponto divergente é o pano de fundo narrativo. No longa, uma seita é incluída como parte do enredo, criando um elo com práticas ocultas e rituais. Isso não está presente nos relatos originais do caso, sendo uma invenção puramente cinematográfica. O caso Annabelle é uma das histórias mais famosas do acervo dos Warren e tem sido explorada de diversas maneiras. Além do filme de 2014, ela protagonizou duas continuações: Annabelle, a Criação do Mal, em 2017, e Annabelle 3, De Volta para Casa, 2019, que expandem seu universo e criam uma mitologia própria ao redor do objeto. Documentários como The Haunted Museum e entrevistas com Lorraine Warren, realizadas antes de seu falecimento, frequentemente mencionam a boneca como um dos itens mais ativos e perigosos já contidos em seu museu. Ela é retratada com um foco constante de atividade, exigindo bênçãos periódicas e vigilância rigorosa. O próprio museu, localizado em Connecticut, tornou-se destino de curiosos e crentes que veem na boneca um elo direto com o inexplicável. Mesmo décadas após o ocorrido, a figura de Annabelle continua a ocupar o imaginário popular, não apenas como personagem de filmes, mas como um símbolo de algo que ultrapassa o mero medo infantil de brinquedos. A ideia de que o mal pode se esconder sob a forma mais inocente e observar pacientemente do canto mais escuro do quarto. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.